Fala pessoal, aqui é o professor João, sou formado em História, sou professor de História e eu resolvi criar um canal no YouTube, galera. Bom, sempre tive essa vontade, quando era moleque queria muito ter um canal, gravar vídeos jogando videogame mesmo, mas nunca tive essa oportunidade. E agora que tenho 24 anos, né, já sou um adulto aí, digamos, quase formado, resolvi criar um canal no YouTube para discutir alguns assuntos, né? E então o canal se chama Um Demiurgo, tá? E aqui eu pretendo debater algumas coisas a respeito da história, né? Vamos falar de história, política, cultura, sociedade e afins, né? Então vai ser um canal a princípio muito underground, né? Porque estou começando agora, mas futuramente, quem sabe, eu consiga colocar aí mais valor agregado nesse trabalho, né? Por exemplo, colocar uma câmera aí, né, para captar a minha imagem, enfim, né? Mas então aqui nós temos a capa do meu canal, né, para apresentar para vocês, beleza? E galera, eu vou começar a fazer uns vídeos bem básicos mesmo, tá? Uns vídeos bem básicos, que é o que eu tenho como fazer agora, tá? Eu sei que a princípio não tem ninguém me assistindo, mas vamos, né, treinar isso aqui e vamos então apresentar a proposta para vocês. A princípio eu quero começar a discutir aqui uns temas mais suaves, digamos, né? E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu não tenho muita desenvoltura na internet, então não dá para eu chegar aqui e começar a gravar umas críticas à política atual, enfim, como por exemplo a questão ali da Palestina, né? Ou enfim, guerra na Ucrânia, ou seja lá o que for, alguma política adotada pelo governo do Lula agora, ou enfim, fazer um react a algum youtuber já bem famoso que falou alguma besteira, enfim. Então eu não vou por esse caminho. Eu vou focar aqui primeiro, né? Vou focar aqui em uma série de vídeos que eu vou tentar desenvolver, que é lendo e comentando, né? Então, como vocês podem ver de fundo aqui, nós temos já o primeiro livro que nós vamos discutir, que é o Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, né? E eu resolvi começar por ele, porque, primeiro, é um livro bem curto, tá, pessoal? É um livreto, né? A edição que eu tenho, ela contém apenas 78 páginas, né? É a edição aqui da Expressão Popular, tá? Edição da Expressão Popular. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Se eu tenho aqui, ó. Coloquei aqui na... Vamos ver se eu acho para mostrar para vocês. Pera aí. Expressão Popular, Manifesto do Partido Comunista. Beleza. Essa edição que eu tenho, claro, é uma edição já mais antiga, né? Como vocês podem ver, ela tá bem em conta ali, R$9, né? É um folhetinho mesmo, né? E essa edição aqui que eu tenho, eu ganhei da minha professora de filosofia no ensino médio. Então, né, tem certo carinho por esse exemplar. Então, para quem quiser acompanhar a leitura, mais especificamente, né, na edição que eu tô fazendo, a leitura vai ser aqui, Manifesto do Partido Comunista da Expressão Popular. É um livretozinho, R$9 ali, quem quiser acompanhar. Mas enfim, eu também estou criando um trabalho à parte. Eu estou criando um PDF, tá? Que vai ser, digamos assim, o nosso roteiro, que vai estar de fundo aqui na tela para a gente acompanhando, beleza?
E esse PDF aí eu vou estar disponibilizando para vocês. A princípio eu não vou colocar porque ele está incompleto, né? Eu estou fazendo a leitura e criando esse PDF, então eu só vou disponibilizar no final da série de vídeos quando já tiver concluído. Mas enfim, então o Manifesto do Partido Comunista, galera, ele foi escrito pelo Marx e pelo Engels, né? Pelo Karl Marx e Friedrich Engels. Aqui a gente tem o esboço, né, a imagenzinha do Marx, né, nosso barbudo favorito. E aqui nós temos a estátua lá em Berlim, um monumento em homenagem ao Marx e o Engels. Então esses dois grandes pensadores, né, que vão, digamos assim, ser basilares para a compreensão do capitalismo e também, digamos, né, também para luta incessante pela emancipação humana, né? Então, esses dois indivíduos aí, tá? Bom, introduzindo o debate aqui, galera. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, vamos lá então. Introduzindo o debate. Bom, o Marx, ele vai abrir, o Marx e o Engels, eles abrem esse debate ali na página 7, falando sobre um espectro do comunismo que ronda a Europa do século XIX, né? Eles dizem o seguinte: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa se uniram em uma santa campanha difamatória contra ele, né? O Papa, o Czar, né? Vão ser desde radicais franceses, policiais alemães, todos eles, então, eles se unem em oposição a uma coisa em comum. O que? Né? Ao comunismo, né? Então aqui, né, o Marx e o Engels nessa época já lidavam com a difamação, né? Eles dizem o seguinte, abre aspas: qual partido de oposição não foi qualificado de comunista por seus adversários políticos? Qual partido de oposição, por sua vez, não lançou de volta a acusação de comunista, tanto a outros opositores mais progressistas, quanto a seus adversários reacionários, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, né? Tanto quem está no poder, quanto quem não está no poder, acaba qualificando o seu adversário político como comunista. A gente está tão acostumado com isso na sociedade brasileira, né? A gente vê, por exemplo, alguns personagens aí um tanto quanto caricatos, né? Não vou citar nome agora, mas esses caras, né, dizem comunismo para tudo, né? O comunismo é o comunista é a palavra da vez, né? Ser comunista é o defeito da vez, né? Então você vai ver políticos claramente liberais de direita sendo hoje no Brasil acusados como comunismo, né? Como comunista. Por quê? Porque está muito banalizado esse debate, né? Esse debate está muito banalizado, então qualquer coisa que não seja do seu feitio, né? Qualquer coisa que esteja longe do que você entende enquanto um padrão, né? Enquanto o normal, pode ser qualificado como comunista, né? E aí na página 8, Marx e o Engels eles já começam a discutir, né? E dizem o seguinte: já é tempo dos próprios comunistas exporem a sua visão de mundo, seus objetivos e suas tendências, ou seja, né, até desse momento ali do lançamento do Manifesto Comunista, né, lá no século XIX, pelo Marx e pelo Engels, né? Desde o lançamento lá no século XIX até os dias de hoje, as pessoas ainda confundem, né, o que é ser comunista, o que é o comunismo, né? Não se chega a uma conclusão embasada em fontes confiáveis, né? Por quê? Porque ser comunista, né, o comunismo, ele acaba entrando, digamos assim, para uma seara, né,
do desconhecido, para a seara do caricato, né? O que é ser comunista? Não é falado, né? Não é discutido com seriedade o que é ser comunista, né? A gente vê até, digamos assim, esse posicionamento na extrema-direita brasileira com um posicionamento intencional, né? A gente pode ver o ex-mandatário do Brasil, né? O ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, que ele dizia tanto que o nazismo, né? Essa palavrinha que não pode ser tão repetida aqui no YouTube, porque senão acaba prejudicando o algoritmo, né? Ele dizia que essa ideologia de extrema direita, na verdade, ela era de esquerda, né? Então, ao que? Há uma confusão do debate, né? Há o debate público ele é atacado por achismos, e aí então, né, as pessoas que, os trabalhadores mesmo, né, que não têm realmente um arcabouço teórico para lidar de forma tranquila com essa confusão, eles acabam acreditando no que, por exemplo, né, o Jair Bolsonaro dizia, né? Aqui eu separei alguns videozinhos, né, 2 videozinhos, né? O Bolsonaro fala, né, que o Haddad é um comunista. O Haddad é um comunista, gente. O Haddad, ele tá sim, né, no Partido dos Trabalhadores, né, do qual, né, o Lula é presidente hoje. Certo? Ok. Realmente, o Haddad ele tem um espectro político mais à esquerda. Porém, dá para dizer que o Haddad ele é comunista? Não tem como você dizer que o Haddad é comunista. O Haddad é um cara que eu admiro muito, né? Uma pessoa intelectualmente admirável, ok? Ele é formado em Direito, fez mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Ele tem um posicionamento mais à esquerda, né? Não tão à esquerda quanto um comunista. O Haddad, ele é, digamos assim, um liberal mais à esquerda, né? A gente pode chamar ele de um liberal mais à esquerda. Também não dá para ficar rotulando, mas o Haddad com certeza não é comunista. Mas então vamos acompanhar aqui o que essa fala aqui do ex-mandatário do Brasil falando sobre o Haddad ser comunista. Vamos lá. O que o senhor acha do Haddad, pessoalmente? O senhor deve ter encontrado com ele pelos corredores das emissoras de TV e nos jornais durante os debates. O que o senhor acha, pessoalmente, do seu grande adversário? Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista. Ele é um homem que adora aí a política venezuelana, a cubana. É um homem que se consulta com o presidiário para tomar decisões. Ele não é dono dele. Ele é pior do que um poste. Ele é um pau mandado do Lula. E a meta principal dele, uma vez eleito, caso seja eleito, é indultar o Lula e acabar com a Lava Jato. E daí o Brasil se mergulhará num caos. O que eu penso dele não é da minha cabeça, isso é uma realidade. Você pode ver, o próprio Zé Dirceu acabou de declarar que ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. É isso que ele quer fazer. Será mais que umas eleições. Então a preocupação existe, é muito grande, com essa questão ideológica do senhor Haddad e toda essa equipe do PT. Bom, pessoal, então aqui a gente pode, né, ver a confusão proposital que o Bolsonaro fazia, né? O que ele está dizendo ali? O que o entrevistador pergunta para ele: o que você acha do Haddad? Ele diz que o Haddad ele é um comunista. Por quê? Por que ele é um comunista? Porque ele é um admirador da Venezuela, ou seja, está reduzindo o debate, né? Tá tentando dizer então que se você de alguma forma critica, né, a política de isolar a Venezuela, a política estadunidense de isolar a Venezuela com cortes econômicos, né, com sanções econômicas, né, você é um comunista. Então é uma redução do debate, né? Então por isso que hoje há essa confusão de dizer que todo mundo, né, é comunista. Ele diz ali que é um admirador de Cuba, por isso é comunista. Então quer dizer, pessoal, que para você se tornar um comunista,
você tem que simplesmente você admirar um regime de governo, o regime de governo cubano, por exemplo. Você admirou Cuba, você se tornou comunista? Não, a gente sabe que não é por esse lado que é o correto, né? Por exemplo, eu admiro Cuba ter, por exemplo, um dos sistemas de saúde mais bem desenvolvidos do planeta, apesar de todos os limites econômicos impostos pelos Estados Unidos. Eu sou comunista por causa disso? Óbvio que não. Primeiro, que eu não sou filiado a nenhum partido comunista. Primeiro, que eu não acho que a luta armada é a única solução, né? A tomada do poder de forma armada, a única solução. Então, eu não sou comunista. Eu estou estudando, né, o Marx aqui com vocês, o Engels aqui com vocês. Isso me faz um comunista? Não, né? Então, é uma situação que nós nos encontramos atualmente, né? Da confusão do debate. Mas, enfim, e com essa confusão, mais que nós consigamos, tenhamos a capacidade, né, de discernir isso, muita gente não tem. E aqui é o resultado disso, né? As eleições de 2018, a gente sabe, né? O Bolsonaro acabou sendo eleito. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Então, né, galera, é aquela coisa, né? Um homem que só repete as frases prontas, obviamente que também vai atrair um bando, né, que vai ter a capacidade única de repetir frase pronta, né? Então, é isso que acontece com essa tática, né? Não vamos dizer que isso aqui é mero acidente, a política é mero acidente, claro, né? As coisas vão acontecendo, mas nós temos que identificar a extrema direita, né, como é bem articulada. Eles fazem essa confusão no debate de maneira proposital, né? Então, a partir dessa introdução é que nós vamos começar a falar sobre o Manifesto Comunista, né? Bom, o próprio Marx e o Engels diziam, né, já está na hora dos comunistas falarem sobre o comunismo, né? E não deixar com que atores estranhos a esse universo, né, pessoas que não estudam esse universo, falem o que achar, o que der na telha, né? Então vamos lá, burgueses e proletários, né? Na página aqui 8. Na página 8, então, o Marx e o Engels começam a discutir sobre o conceito de classes, né? O Manifesto Comunista é muito interessante para você que ainda não está muito por dentro do que é o marxismo, né? Do que é o pensamento marxiano, né? Do que é o comunismo. Por quê? Porque aqui nós vamos ter, de maneira um tanto quanto geral, mas nem por isso ruim, né, a conceitualização do que é, por exemplo, a luta de classes, né? E para isso Marx vai lá na história e vai fazer um paralelo, vai traçar um paralelo desde lá dos períodos mais antigos da humanidade, trazendo até os dias ali, né, trazendo até o século XIX. Então ele diz assim, ó, homem livre e escravo, né, abre aspas, homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira, ou com o declínio
conjunto das classes em conflito. Então, aqui tem um conceito essencial para a gente então abrir essa leitura compartilhada que nós estamos fazendo, que é o conceito de luta de classes, né? Então, você vai entender o Manifesto Comunista a partir desse pensamento, né? Do pensamento de que Marx quer. Primeiro, né, o Manifesto Comunista, ele é um livro para todos, ele não é um livro para literatos, não é um livro para doutos, ele é um livro que era realmente direcionado ao trabalhador. Então, o trabalhador, ele tem, na visão de Marx e Engels, que ter essa consciência de que o mundo, a história, ela gira em torno da luta de classes, né? Então isso aqui não é eu que estou dizendo, não é o que eu penso, né, enquanto historiador, é o que o Marx pensava, né, a respeito da história, do desenvolvimento da história. Então a luta de classes para ele é o motor da história, tá? Bom, e aí ele vai pensar as classes no tempo e vai dizer o seguinte, né? Na Roma antiga, patrícios, guerreiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, né? Mestres de ofício, enfim, camponeses. Nós temos várias classes, né, que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E já na sociedade burguesa, ele vai dizer o seguinte: na sociedade burguesa do século XIX, no auge do capitalismo industrial, nós temos uma simplificação da luta de classes, tá? Nós temos uma simplificação da luta de classes entre burguesia e proletariado. Aqui nós podemos pensar o seguinte, né? Então lá na Roma Antiga nós tínhamos várias classes, na Idade Média várias classes, e no século XIX, na sociedade burguesa, essas várias classes vão se resumir, né? Essa luta de classes, ela vai se resumir à burguesia e ao proletariado, né? Então essas duas classes, elas vão antagonizar, vão protagonizar a luta de classes, né, o motor da história. E para o Marx, né, já fazendo aqui um adiantamento, né, trazendo um spoilerzinho do que vamos falar mais à frente, para o Marx, o capitalismo, ele era o sistema que estava gestando sua própria destruição, né, porque o capitalismo, né, a sociedade burguesa, ela vai dar origem à classe proletária. A classe proletária para o Marx é a classe que não tem nada, que não possui nada. Porque vamos voltar lá na Idade Média, né? Voltamos na Idade Média. Os camponeses, por exemplo, eles eram posse, né, de um senhor feudal, mas eles tinham acesso à terra, né? Eles tinham, digamos assim, não romantizando, é claro, né? Mas eles tinham a oportunidade, né, de se identificar enquanto um camponês, enquanto pertencente a um grupo de camponês, e eles tinham, né, a opção não, né, eles tinham um objetivo claro, né, eles tinham um meio de sobrevivência claro, né. O camponês, ele precisava do senhor feudal naquele momento, naquele contexto, e o senhor feudal precisava ali do camponês, né. Então acabava que o camponês, ele não podia ser, por exemplo, simplesmente assassinado pelo senhor feudal, sem mais nem menos, né? Ele tinha uma importância, e era reconhecido, digamos, essa importância, né, da classe camponesa. O proletário, para o Marx, né, ele vai ser a classe que vai ser totalmente expropriada. Por quê? Porque ao contrário do camponês, o proletariado não possui uma terra, ele não possui um lugar de pertencimento, né? A gente vê que com os cercamentos, isso é falado no capítulo 24 do Capital, do Marx, né? Não é desse livro. Com os cercamentos, lá na Inglaterra, os camponeses, eles vão ser expulsos das terras comunais
e vão ser levados às cidades industriais. E ali eles não têm casa, eles não têm nada, eles não têm um ofício, eles não sabem como trabalhar. Então a classe proletária, para o Marx e para o Engels, é a classe que foi 100% explorada. É uma classe que está alienada de tudo, né? O proletário, ele não tem consciência do valor do seu trabalho, como por exemplo um mestre de ofício, né, numa oficina lá da Idade Média, ali da Baixa Idade Média, tinha, né, ele tinha consciência, ele sabia de onde que vinham, né, as matérias-primas, ele sabia como fazer um produto de qualidade, ele tinha a técnica que era, né, passada para ele através ali de uma linha, né, de gerações de mestres de ofício. Então ele tinha alguma coisa. Agora o proletário, para o Marx e para o Engels, ele já não tem nada. É por isso que para o Marx e para o Engels, os proletários, os operários, eles são a classe perfeita para criação de uma sociedade sem classes, né, que é o comunismo. O comunismo é uma sociedade sem classes. Então, como eles são 100% explorados, eles vão querer criar uma classe nessa luta, né, nesse motor da história que é a luta de classes. Eles vão querer criar uma sociedade que vai abolir as classes, né? Então já fica essa mensagem. Bom, aqui continuando, né, abre aspas, dos servos da Idade Média nasceram os burgueses livres das primeiras cidades. A partir destes desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia, né? Então aquela transição da Idade Média para a burguesia, né? No ensino médio, no ensino fundamental, nós já aprendemos isso, né, galera? Nós somos, digamos assim, obrigados a passar por essa etapa da história ali estudando, né? A formação dos burgos, ela vai se dar justamente nessa abertura do comércio na Europa, né? Com as grandes navegações ali, enfim, que vão, no caso, aliar, né, os comerciantes que estavam interessados em enriquecer, né, com os reis que estavam interessados em criar um estado mais forte, né, criar, digamos assim, um controle mais forte sobre o território. Então, nessa aliança entre reis e comerciantes contra senhores feudais, nós vamos ver então a formação dos burgos e os comerciantes, né, a classe burguesa que vai crescer dentro desses burgos vai fazer então nascer os primeiros elementos da burguesia, tá bom? Bom, aqui a gente já havia falado, mas vamos lá. As grandes navegações proporcionam então o desenvolvimento da burguesia nascente. O volume de comércio e de trocas trouxeram uma prosperidade até então desconhecida. O sistema de corporações, então, como a gente estava falando, onde o mestre é o protagonista da produção, ele vai ser substituído pela divisão do trabalho no interior das oficinas e das fábricas. É o que o Marx, então, diz ali na página 10. Então, a partir desse momento, nós temos o que? O processo de alienação do trabalho. O mestre era protagonista da produção. A partir da divisão do trabalho, nós temos várias funções que vão ser atribuídas a diferentes agentes, a diferentes operários, cada um com sua função. Dessa forma, eles não vão saber como produzir um produto do início ao fim. Não vão saber da onde vem a matéria-prima. Não vão saber o valor que tem este item, né? Para que serve este item? E a partir desse momento, então, portanto, eles vão se tornar alienados, né, do trabalho. Eles trabalham, mas são alienados. Então, nesse momento aqui, nessa introdução que nós estamos vendo, Marx está descrevendo a mudança
da sociedade medieval para a sociedade moderna. Isso então, né, a gente tem que lembrar sempre que o Marx ele estava onde? No século XIX, ele estava vivenciando o auge do capitalismo industrial, né? Então, ele dentro desse sistema capitalista industrial consegue perceber essas nuances, né? E ele vai nos dar essa visão, essa interpretação do capitalismo. Vamos lembrar de uma coisa, né? O Marx, ele é velho, mas até hoje, tanto liberais quanto marxistas utilizam-se da obra do Marx para entender o capitalismo. Tá, vão utilizar de cabo a rabo? Não, porque o Marx está situado no século XIX, então é necessário fazer algumas, né, adaptações ao século XXI, mas nem por isso o Marx vai deixar de ser importante. Só para concluir então, dentro do capitalismo industrial, né, dentro do sistema capitalista que estava se formando, as manufaturas, né, os processos de produção de um mesmo produto, dividindo, né, o trabalho entre vários operários, vai criar um trabalhador alienado, 100% explorado, que é o operário, né? O operário que trabalha de forma inconsciente, ou seja, sem entender o valor por trás do seu trabalho. Então, galera, por esse vídeo vai ser isso, tá? Eu vou encerrar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aquele like lá para favorecer a causa aí. E é isso, né? Lembrando que eu vou estar disponibilizando esse livro, esse PDF que eu estou criando aqui enquanto eu faço as leituras e tento fazer a minha reflexão, né? Eu vou disponibilizar esse PDF ao final da leitura e ao final das postagens desta leitura compartilhada. Então, um grande abraço e até mais.